Boa tarde. É uma honra estar aqui falando com vocês. Para quem nos assiste online, vamos falar um pouquinho sobre essa agenda de transição de baixo carbono, uma agenda extremamente prioritária para o sistema Sebrae. É importante destacar que no propósito da instituição temos como objetivo principal transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil. E isso traz uma grande representatividade, não só do ponto de vista da participação do maior universo empresarial do Brasil, estou falando de 95% dos CNPJs do Brasil, mas também falo para os mais de 44 milhões de pessoas que desenvolvem essas atividades empresariais e que contribuem diretamente não só para a força de trabalho, a massa salarial, a participação no PIB, mas desenvolvem os pequenos municípios. E aí é onde está o nosso ponto de atenção, desenvolver esse ecossistema onde os pequenos negócios desenvolvem suas atividades empresariais e vivem. Falando um pouquinho sobre essa nossa agenda de transição de baixo carbono, há 13 anos o sistema Sebrae construiu uma estratégia nacional de valorizar não só os saberes e conhecimento dos Sebraes estaduais, uma vez que somos um sistema Sebrae, por meio de polos de referência. E nós, em Mato Grosso, temos a sede do Centro Nacional de Referência em Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. É o nosso polo Sebrae de Sustentabilidade. Esse polo, então, ele tem como missão e como propósito trabalhar essa temática frente a um cenário de muita turbulência. O que nós temos percebido ao longo desses anos é que cada vez mais o mundo caminha para um movimento de fragmentação, porque nós não temos lideranças internacionais que consigam agrupar as pessoas em prol de um mesmo objetivo. Um dos motes desse evento, que é a edição 28 da Conferência do Clima, ele traz 3 verbos: a união, a ação e a entrega. Então, nós precisamos de lideranças que realmente consigam fazer esse movimento. Por quê? Não só pelas fraturas geopolíticas, confrontos econômicos, riscos climáticos, mas porque nós estamos falando de pessoas. E pessoas que vão passar fome, porque podem correr o risco com a segurança alimentar. O alimento pode ficar mais caro. Por exemplo, no Brasil, que é um grande fornecedor de alimentos, podemos ter quebras de safra e pode isso acarretar aumento do preço das commodities. Assim como também podemos ter problemas de migrações involuntárias. Pessoas que saem de um país e vão para outro buscando melhores oportunidades. E, de certa forma, acabam se marginalizando, estando em condições de vulnerabilidade, porque não tem perspectiva nesses países em que eles vão. Outra questão que nos chama muita atenção nesse cenário de transformações é com relação à inteligência artificial, ataques cibernéticos, e que também faz parte do tema ESG, quando falamos de governança, onde entra transparência, compliance, gestão de risco, e principalmente engajando pessoas para esta causa e para esse movimento da transição de baixo carbono. E aí, com relação a esses cenários, a gente entende que existem algumas demandas mundiais. Uma delas, como eu já coloquei, trata-se da segurança alimentar. Uma outra demanda mundial é com relação a fontes renováveis de energia. Ou seja, de nada adianta falarmos de transição de baixo carbono se não falarmos de energia renovável. Dentro do Pacto do Clima, existem 3 escopos que devem ser observados nessa agenda. O primeiro escopo está relacionado ao carbono gerado pela empresa, pelo CNPJ. Ou seja, você fazendo a gestão do seu próprio carbono. O segundo escopo está relacionado ao carbono gerado no consumo de energia que você faz para fazer um produto, fazer um serviço, desenvolver suas atividades econômicas. O terceiro nível do escopo está relacionado à gestão da sua cadeia produtiva. Ou seja, ao longo da cadeia de produção e distribuição,
o quanto essa cadeia produtiva está fazendo essa transição de baixo carbono. E aí um ponto muito interessante que nós percebemos aqui na conferência, na edição 28, foi da ausência de países como a China, Estados Unidos e Rússia, com ações concretas para mitigar as emissões com base nas energias geradas por seus países. A China, ela contribui com mais de 30% do CO2 produzido no planeta. Os Estados Unidos, com um pouco mais de 25%. O Brasil não chega a 2%. Ou seja, o Brasil ele faz parte dessa solução para essa agenda de transição de baixo carbono. Mas é importante dizer não só do ponto de vista de restrições para o Brasil, para a transição energética, mas o que esses países de fato têm para contribuir para a redução do aumento dos gases de efeito estufa. Uma outra demanda mundial é parar com a sustentabilidade da vida. Nós também vimos nessa conferência, no segundo dia, o lançamento do Fundo Internacional dedicado para trabalhar perdas e danos do passivo ambiental que foi gerado durante esses anos. O fundo começou com 700 bilhões de dólares, hoje já passou de trilhões. Mas nós estamos falando de tratar passivo, perdas e danos, ou seja, desistimos de buscar a agenda. É aí que eu vejo que é a oportunidade do Brasil contribuir com essa agenda, porque nós somos exemplos. O Brasil, mais de 90% da matriz energética do Brasil é de fontes renováveis. E aí um aspecto também com relação a esse fundo internacional, que ele inicialmente está dedicado a tratar a saúde dos povos tropicais, dos países da linha do Equador, dessas doenças tropicais, e que, de certa forma, não vai tratar aspectos como a fome. Um outro item de demanda internacional, demandas mundiais, é a paz e prosperidade mundial. Realmente, hoje nós teremos conflitos internacionais que estão baseadas na energia, Rússia e Ucrânia disputando ali quem é o detentor do território, produção de energia, entre outros conflitos internacionais baseados em recursos naturais. E, de certa forma, isso compromete a paz e a prosperidade, porque sempre vamos estar pensando em quando vai ser o próximo conflito internacional. E, por fim, o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, a gente chega quando a gente percorre todas essas jornadas. Alimentação, saúde, bem-estar e, principalmente, perspectiva de vida. Aí, com relação às demandas nacionais que o Brasil tem também, porque o Brasil também tem as suas necessidades, o Brasil precisa de construir uma economia cada vez mais inclusiva, participativa, criativa e sustentável. Precisamos buscar um modelo de desenvolvimento tributário, simplificando e reformando as leis que temos, buscando cada vez mais um aumento da participação internacional. E esse movimento a gente vê num Brasil que está novamente se abrindo para o mundo, dialogando e trazendo para a mesa os debates mais importantes. Do ponto de vista do aumento do PIB, a participação dos pequenos negócios, hoje a participação dos pequenos negócios representa 30% do PIB. A nossa intenção e a proposta com essas demandas é que a gente consiga levar esse patamar com 40%. Porque se a gente conseguir isso, nós incluímos cada vez mais pessoas por meio do empreendedorismo. A reforma da Lei Geral também, que é a lei que garante os direitos das pequenas empresas, e a reforma da Lei Complementar 128, que abraça o microempreendedor individual. E, por fim, para esse ambiente de negócios, onde os pequenos negócios estão inseridos, crédito com juros equalizados ao porte de cada empresa. E aí, falando um pouquinho da proposta de valor do SEBRAE, temos como valores democratizar o atendimento de todos os nossos ativos, nossos pontos de atendimento, nossa rede estendida. Incluímos e não optamos, o SEBRAE está para todos os empreendedores brasileiros, sejam eles povos originários, quilombolas, populações subrepresentadas. O Brasil realmente precisa de um SEBRAE presente que possa contribuir com o empreendedorismo nacional. Impactamos por meio de soluções integradas, inovadoras,
combinamos a competitividade com a tecnologia da informação e alavancamos resultados com parcerias e inteligência de dados. Ajudamos o Brasil com estratégias regionais de desenvolvimento, com todos os SEBRAEs estaduais, e fomentamos a igualdade de oportunidades com conexões corporativas, por meio de encadeamentos e desenvolvimentos produtivos. E aí, quando a gente fala do Centro Sustentabilidade, uma unidade que existe há 13 anos no sistema SEBRAE, ele tem como função e missão a produção do conhecimento para a disseminação da inteligência nos temas da sustentabilidade, da economia verde, facilitando a inclusão, a alfabetização de pessoas, empreendedores, para essa agenda da economia de baixo carbono, ou a nova economia. Nosso propósito é incluir cada vez mais os pequenos negócios nessa economia, democratizando o acesso a essas técnicas e soluções inovadoras, para que esses pequenos negócios ganhem competitividade e produtividade, uma vez que, quando você está inserido nessa agenda de baixo carbono, você ganha mais competitividade e produtividade. Nossa proposta de valor ainda, no Centro Sustentabilidade, é que fazemos parte há 4 anos do Conselho Orientador da Rede Brasil, do Pacto Global. E há 7 anos somos signatários do Pacto Global. É a Agenda 2030, onde temos os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E aí não dá para falar que fazemos essas transformações, essas iniciativas em prol dessa agenda, sem mencionar que temos parceiros, né? E para esse trabalho, no Centro Sustentabilidade, temos esses parceiros que desenvolvem ações com o SEBRAE. O nosso modelo de governança é um modelo de governança participativo no Centro Sustentabilidade em Mato Grosso, onde temos um comitê estratégico composto pelos SEBRAEs Nacional, o SEBRAE Mato Grosso, o SEBRAE Acre, o SEBRAE Alagoas, o SEBRAE São Paulo e o SEBRAE Paraná. Temos ainda o comitê de gestores, né, onde são os analistas que estão ali na parte mais executiva das estratégias, também como membros o SEBRAE Nacional, o SEBRAE Mato Grosso, o SEBRAE Pará, o SEBRAE Rio Grande do Norte, o SEBRAE Bahia, o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Temos um comitê de especialistas, onde 12 especialistas brasileiros fazem parte desse comitê. No comitê empresarial, temos 12 empresários que fazem parte desse comitê empresarial, e temos uma rede de interlocutores de mais de 90 profissionais do sistema SEBRAE como voluntários dessa agenda. O Centro Sustentabilidade tem como os eixos temáticos prioritários a liderança sustentável, cada vez mais conscientizando os empreendedores brasileiros, o ESG, a ecoinovação, a economia circular, a economia de baixo carbono, a gestão sustentável, o pagamento de serviços ecossistêmicos e ambientais, a economia regenerativa, a biomimética e a Agenda 2030 das ODS. Não sei se perceberam, mas o Centro Sustentabilidade ele se assemelha àquela construção indígena. Ela é uma casa indígena, é uma hut, né? E é o mesmo formato do centro. Falando rapidamente do centro, ele possui diversas premiações e certificações, é o que muito orgulha o sistema SEBRAE, tendo o selo Tesouro Verde, o selo Rumo ao Lixo Zero, selo Procel Edifica, o prêmio do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, o prêmio ISVA, colocado em 3º lugar na Associação Internacional de Gestão de Resíduos Sólidos. Temos a certificação do Green Build com Shield Zero, que é GBC. Temos o prêmio do Benchmark Brasil, né? Perdemos apenas para o projeto Itaipu Nacional. Temos a certificação BREEAM em uso em nível Excellent, o que torna a edificação o prédio mais sustentável das Américas. Depois, se vocês quiserem pesquisar no Google, podem colocar prédio mais sustentável das Américas. Recebemos por 2 vezes a premiação com o prédio mais sustentável, lembrando que foi um júri popular e um júri técnico mundial, né? Então foi nos anos 2018 e 2021, desculpa. Como reconhecimento internacional também, tivemos a participação em alguns eventos internacionais, como a Rio+20, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro.
na Americana, que é uma feira internacional, um evento internacional de sustentabilidade no Canadá. Fomos um case na Expo Milão, na Feira Mundial de 2015, cujo foco foi segurança alimentar. Recebemos uma premiação como um case de implementação das práticas ESG pelo Pacto Global em 2018. Representamos o sistema SEBRAE no Fórum Mundial de Águas, que aconteceu no Brasil em 2018. E também representamos o sistema SEBRAE nas edições da COP 27. Né? E também participamos na COP 26. Falando um pouquinho das entregas do trabalho que desenvolvemos, temos duas dimensões dessa entrega. A primeira, que é a dimensão externa, onde nós estamos falando com os nossos clientes, os empreendedores, dialogamos com eles para subsidiá-los com um entendimento sobre esse tema tão importante da sustentabilidade, né, a agenda de transição de baixo carbono, e a dimensão interna, quando falamos internamente no SEBRAE, para a gente também trabalhar a gestão de resíduos sólidos, a inclusão, a gestão das pessoas, a transparência, a conformidade das nossas práticas, mas no âmbito interno do sistema SEBRAE. Lembrando que, como signatários do Pacto Global, nós também fazemos as publicações do GRI, que é o relatório Standard para o relatório integrado de gestão. E aí, ainda das principais entregas, e por que eu trago entregas? Como eu disse no começo, essa COP ela traz esse mote, né? União, ação, entrega. Então, aqui estamos apresentando a união do sistema SEBRAE com ações e entregas. Foram mais de 600 conteúdos publicados e disponibilizados gratuitamente para os nossos clientes e a rede de parceiros do SEBRAE. 3 pesquisas nacionais que foram realizadas nos temas de ODS, energia e ESG. Foram construídas 9 soluções e metodologias para a atuação dos pequenos negócios, como cursos, oficinas e consultorias. Também foram realizadas mais de 187 capacitações, ou seja, repasses metodológicos para a rede de credenciados e colaboradores do sistema SEBRAE. E o centro ele já recebeu, ao longo desses anos, mais de 100 mil visitantes. Ele é um centro de visitação, o que temos dentro dele unidades de demonstração. Temos uma unidade de gestão de resíduos, unidade de gestão energética, unidade de gestão de águas e também do ponto de vista da gestão interna. Outras entregas também, foram mais de 18 milhões de alcance e visualizações nas nossas redes digitais, como Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube. Também temos a nossa rede de interlocutores, destacando que antes da pandemia nós tínhamos 174 colaboradores que faziam parte da rede de interlocutores. Já realizamos 5 congressos internacionais com o nome Ciclos na temática da sustentabilidade e as participações internacionais que já foram citadas. Também foi elaborado o termo de referência em sustentabilidade para o sistema SEBRAE, onde orienta os SEBRAE estaduais nessa agenda de transição de baixo carbono. 3 soluções, 67 capacitações internas, mais de 1.000 atendimentos realizados, 400 visitas técnicas para o sistema SEBRAE em todo o Brasil, levando essa pauta, e a realização do diagnóstico ESG em todo o Brasil. As principais entregas ainda, a Pesquisa Nacional de Engajamento, que foi publicada esse ano, eu vou falar mais no final, o Congresso Nacional do tema ESG, 2 webséries, 4 revistas eletrônicas, 3 capacitações, 6 palestras, 3 bootcamps, uma live de gestão de resíduos e o evento internacional da COP 27 no último ano. E não dá para falar de entregas sem a gente demonstrar esses resultados. Aqui apresento um projeto exitoso desenvolvido lá em Mato Grosso, quando a gente fala de inclusão produtiva, na temática ESG. Uma das grandes questões dessa temática envolve povos originários. O dia de ontem, aqui na conferência, foi dedicado para a discussão do tema dos povos indígenas.
E também no pavilhão brasileiro foi discutido o etnoturismo, as rotas para o etnoturismo. E esse é um bom exemplo de como as rotas para o etnoturismo podem fazer inclusão produtiva. E aqui, como exemplo, temos o etnoturismo Halit Parecis, lá do Mato Grosso. Campo Novo do Parecis. O Sebrae Mato Grosso fortalece o turismo regional com o Parecis Etno e Ecoturismo. São diversos produtos turísticos desenvolvidos em conjunto com 8 aldeias da região. Uma ótima oportunidade para turistas de todo o mundo conhecerem a etnia e cultura dos povos indígenas em conexão com uma natureza exuberante. Conheça os pacotes e divirta-se nessa grande aventura. Parecis Etno e Ecoturismo, uma experiência inesquecível de se viver. Essa é uma iniciativa que muito nos orgulha, porque estamos falando diretamente com os povos originários. São brasileiros que vivem, empreendem da terra, da natureza. E eles têm o direito de empreender e fazer uso sustentável da terra para poder prover o alimento para aquelas comunidades. Aqui comigo estão algumas lideranças, caciques da etnia Halit Parecis, e que eu agradeço a presença do cacique Ivo, do cacique Pedro, da cacique Dejanira e da professora Valdirene, esposa do cacique Rony, né? Estão com a gente outros caciques aqui na Conferência do Clima. E como eu disse, a Conferência do Clima no dia de ontem foi dedicada para discussões relacionadas aos povos originários. E o Brasil tem uma grande representatividade no mundo, porque possui o maior número de etnias no planeta, né? Ou seja, que são os principais administradores da natureza, os defensores da biodiversidade, e que tem muito que nos ensinar no que tange ao desenvolvimento sustentável.
Uma outra iniciativa também desenvolvida em Mato Grosso, eu estou falando do Pro Pantanal. Essa é uma iniciativa que ela teve como origem uma demanda emergencial que o Estado viveu, os estados os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos anos 2018 e 2019, o Pantanal Mato Grossense ele sofreu com os incêndios florestais, que foram causados pela seca, uma seca extrema ocasionada pelas mudanças climáticas, né? Essa seca extrema fez com que tivemos aumento dos focos de calor. E ainda, no ano 2020, tivemos a pandemia. Então, o bioma Pantanal, que depende majoritariamente de duas atividades econômicas, a pecuária e o turismo, foram extremamente afetados pelos incêndios e pela seca. O gado, foram tido perdas do gado, né? E a natureza sofreu muito com isso. E o mote principal dessa iniciativa era trabalhar a recuperação econômica do bioma, por meio do turismo sustentável, da inclusão produtiva da economia criativa. Economia criativa essa que envolve diversas atividades, como artes cênicas, artes visuais, artes manuais, literatura, cinema, dança, a cultura, e também valorizando todo esse ativo cultural como patrimônio do pantaneiro, né? E essa iniciativa surgiu para tratar essa perspectiva econômica com o pantaneiro, os quilombolas e os povos originários do bioma Pantanal. Essa é uma iniciativa do SEBRAE Mato Grosso e SEBRAE Mato Grosso do Sul, e com parceria do Ministério da Agricultura. Povo pantaneiro. Mas como todo ciclo, chega o momento da renovação. E neste cenário nasceu o Pro Pantanal, com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e desenvolver a economia dos municípios da região, através de consultorias, capacitações, missões técnicas e pesquisas. O Pro Pantanal atua dando apoio aos pequenos negócios, sempre enfatizando uma forma sustentável de empreendedorismo, com boas práticas de produção e conservação do bioma para fortalecer os municípios e empresas da região. No lugar onde a natureza pulsa, existe um povo de pulso firme e com vontade de crescer, porque sabe que no ciclo do Pantanal existe sempre a oportunidade de vencer. Pro Pantanal, um programa do SEBRAE. A iniciativa do Pro Pantanal, ela está baseada no turismo sustentável, e um ponto muito legal dessa iniciativa foram os resultados que foram obtidos, não só do ponto de vista da promoção do destino turístico sustentável, mas também das empresas, dos meios de hospedagem e restaurantes que abraçaram a agenda de baixo carbono. Conseguimos certificar um grande número de empresas por meio do selo Tesouro Verde, onde elas puderam mitigar os gases ou as ações, né, que emitem os gases para essa agenda de transição de baixo carbono. E outra perspectiva ainda é com relação à realização de ações como festivais gastronômicos e eventos que promuseram a valorização da cultura, da gastronomia daquele povo pantaneiro. Deixo aqui o QR Code para os participantes, tanto presentes como online, acessarem depois o nosso canal e ter mais informações. E não dá para falar das iniciativas, do que nós entregamos até o momento, como exemplos, mas deixar de falar do futuro, né? Muito importante para nós é realmente trazer essa agenda para o futuro. E temos uma agenda de implementação da pauta ESG no sistema SEBRAE, com uma atualização do diagnóstico ESG de todo o sistema SEBRAE, de como que está o sistema SEBRAE nessa agenda,
capacitação para a formação de gestores em sustentabilidade e membros do comitê interno do SEBRAE. Hoje temos um Comitê Nacional de Sustentabilidade, ESG, a Oficina de Gestão de Sustentável Interna, as oficinas de ODS alinhadas à estratégia de atuação do sistema SEBRAE e a criação de indicadores de resultados e modelos de relatórios. Ainda na gestão sustentável interna, mapeamento e curadoria dos conteúdos disponíveis no âmbito do sistema SEBRAE para disponibilizar para os nossos clientes e a rede de credenciados, mapeando pessoas-chave e interlocutores ainda, além dos agentes de conhecimento, para que possam ser interlocutores, influencers, especialistas no tema, e também fazer oficinas para a construção da narrativa e elaboração de um documento voltado das estratégias do sistema SEBRAE. E aí, falando um pouquinho de olhar para o futuro, neste ano nós lançamos uma pesquisa inédita no sistema SEBRAE, na verdade em todo o Brasil, que foi uma reedição da pesquisa que fizemos em 2017. A pesquisa de 2017, o olhar estava focado nas ODS. Essa pesquisa ela já fez um vínculo das ODS ao ESG, no que tange a aplicação dessas práticas dos pequenos negócios brasileiros, esses que representam 22 milhões dos pequenos negócios em todo o Brasil. A pesquisa na íntegra está disponível no QR Code, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns dados da pesquisa, né? Aproximadamente 1/3 dos respondentes já disseram que se sentiram pressionados de alguma forma a implementar as práticas ESG na gestão. E como a gente diz pressionados, né? Porque os pequenos negócios fazem parte de cadeias produtivas, então os fornecedores deles podem exigir que eles adotem as práticas ESG. Os compradores deles podem exigir que eles façam as práticas ESG. Os consumidores podem exigir que eles façam as práticas ESG. E também as instituições governamentais também possam exigir que eles façam essa adoção dessas práticas. Então, para nós foi importante saber se eles se sentiram pressionados de alguma forma. Vejam, 1/3 respondeu que se sentiu pressionado. Mas para a grande maioria, 2/3, eles não se sentem pressionados, porque isso já faz parte da sua agenda. Então, o que eu quero dizer é que os pequenos negócios eles são uma maioria silenciosa no Brasil que desenvolve essa agenda de baixo carbono. A gente não vê publicidade dos pequenos negócios na TV, no rádio, nos jornais, mas eles têm essa prática no dia a dia dos seus negócios. E ainda falando da pesquisa, dentre os respondentes, 91% consideram muito importante ou importante a adoção dessa prática ESG na gestão, em relação aos aspectos ambientais. Vejam, mais de 90% considera importante ou muito importante trazer a agenda ambiental para a sua gestão. Já são empreendedores conscientes do seu papel na sua comunidade, no município. Mas traz 2 desafios para a gente, né? Não só do ponto de vista... E aí, ainda falando dos outros aspectos, né? 81% consideram muito importantes os aspectos sociais e 87% nos aspectos relacionados à governança. Mas aí quando a gente vê as empresas que adotam as práticas, que de fato exercitam essa consciência, temos 75% delas adotam as práticas ambientais, 56% as práticas sociais e 87% as práticas de gestão e governança. E aí tem aqui o ponto de atenção, né? Esses 87 que aplicam as práticas de governança, elas provavelmente fazem isso porque têm fornecedores, clientes e governos que exigem isso delas. Pagamento de tributos, alvarás, taxas, licenças ambientais. Mas o desafio nosso é a discussão ao torno do tema social. 56% delas adotam as práticas sociais. Ou seja, temos 44% das empresas brasileiras, dos pequenos negócios brasileiros que têm dificuldade de implementar a agenda social, uma agenda de inclusão, uma agenda da pluralidade nos seus negócios. E aqui está o desafio, não só da alfabetização desses empreendedores, mas de realmente demonstrar essas práticas para que possam ser implementadas.
Ainda do ponto de vista dos respondentes, né, temos aí um aspecto muito interessante, que poucos empreendedores conhecem o que é Pacto Global, ODS, ou ESG. Então, elas fazem as práticas de forma consciente, sem saber que é ESG, sem saber que é ODS. O que para nós traz dois olhares, né? Primeiro, eles já estão na agenda, mas precisam reconhecer que fazem. E isso vir a ser um valor para o empreendedor. Ele comunicar isso para o seu cliente que ele faz essa agenda. Um outro aspecto extremamente importante é com relação a esse olhar que a empresa tem de como ela está nessa jornada ESG. Porque nós entendemos que ESG é uma jornada, com início, meio e fim, né? Ou não. Né? De repente, é uma melhoria contínua em que a empresa percorre essa jornada, né? Buscando cada vez mais a excelência. Desenvolvemos um autodiagnóstico, onde o empreendedor pode se autoavaliar de como ele está nessa agenda e as ações que ele possa estar desempenhando após esse diagnóstico. Ele recebe conteúdos do Sebrae que possam ajudá-lo nessa jornada. E aí não dá para falar de futuro sem falar de parceiros, né? É muito importante para nós, o sistema Sebrae, fortalecer essa governança de atuação dessa rede para sensibilizar não só novos parceiros e parceiros estratégicos no fortalecimento dessa governança institucional. Um exemplo é o trabalho que temos, o Sebrae Mato Grosso, junto com a BMW, Brasil Mata Viva, que foi uma startup, né, acelerada pelo Sebrae, e que nós construímos o selo Tesouro Verde, o selo Tesouro Verde Sebrae. Ou seja, a partir do diagnóstico que o Sebrae faz, junto a esses pequenos negócios, nós desenvolvemos uma agenda de consultoria, e aí entra o Sebrae Tech, subsidiando essa consultoria para os pequenos negócios. E essa agenda, ela pode ser na gestão de energia, ou seja, a gente desenvolver práticas de eficiência energética, como troca de motores, troca de equipamentos obsoletos, efetização energética, instalação de fontes renováveis, como energia solar. Também do ponto de vista da gestão de águas, práticas de economicidade de água, na área de gestão de resíduos, né, o descarte, reuso e reaproveitamento dos resíduos gerados. Mas existe um limite para o pequeno negócio nessa neutralização de carbono que ele gera. Essa diferença que ele não conseguiu neutralizar, nós fazemos a emissão do selo Tesouro Verde, onde ele não só neutraliza, mas ele positiva esse carbono gerado. E essa é uma parceria do Sebrae com o Instituto Brasil Mata Viva. Uma outra parceria que nós desenvolvemos lá no estado de Mato Grosso é junto com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E por meio da Atricom também, que é a associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E aí essa agenda da sustentabilidade é uma agenda prioritária não só para os empresários. Ela entra as instituições que desenvolvem esse ambiente favorável para os empreendedores de se desenvolverem. Este ano, Mato Grosso sediou o 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, no estado de Mato Grosso. E o mote principal desse congresso foi desenvolvimento e sustentabilidade, onde os temas centrais foram o Estatuto do Pantanal, a insegurança jurídica, os desafios ambientais, os povos originários, mineração, cidades sustentáveis, segurança alimentar, dentre outros. E aí, falando de cidades empreendedoras, né, um aspecto muito importante, o Sebrae tem um programa chamado Cidades Empreendedoras, onde temos como principais ações desenvolvidas a melhoria do ambiente de negócios, levar o programa de educação empreendedora para esses municípios, trabalhar a digitalização do município, a integração deles com a rede SIM, a rede de simplificação para a desburocratização do processo de abertura, alteração ou até baixa cadastral das empresas. Ainda, do ponto de vista do ambiente de negócio, estamos falando da implementação das salas do empreendedor,
da implementação da agenda da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei 123, que prevê as salas do empreendedor e os agentes de desenvolvimento, que são esse agente que leva as ações de desenvolvimento nos municípios, nos territórios, e também do ponto de vista das leis e das políticas públicas que vão fomentar os ecossistemas de inovação em todo o Brasil. Só um minutinho. Ainda falando do Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, esse ano foi apresentado no Congresso um desafio. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se desafiou. Eu queria registrar isso aqui. Que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ele inovou quando criou o Manual de Políticas Públicas para a Sustentabilidade. Esse manual, ele traz para o âmbito municipal, no âmbito da gestão pública, os mecanismos legais em que os municípios possam levar essa agenda de transição de baixo carbono. Não só a implementação dos indicadores, mas que possam realmente, verdadeiramente, contribuir para essa agenda nos municípios. E aí, do ponto de vista desse desafio, o Tribunal de Contas de Mato Grosso propôs a Agenda 2050, porque ficou demonstrado aqui na COP que a Agenda 2030 vai ser difícil de ser alcançada no ano de 2030. Nesse sentido, o Tribunal de Contas de Mato Grosso trabalha com a proposta de indicadores para que Mato Grosso pode chegar a esta agenda de transição de baixo carbono, pensando num país, num Brasil e num planeta melhor. Eu queria agradecer novamente ao Sebrae Nacional pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês e vocês que estão online. A COP para nós representa uma grande oportunidade de demonstrar o papel dos pequenos negócios nessa agenda de transição de baixo carbono. A OCDE, Organização de Desenvolvimento e Cooperação dos Países Desenvolvidos, apresentou no seu último relatório que não se dá para pensar em desenvolvimento sustentável para a transição de baixo carbono sem a inclusão dos pequenos negócios nessa agenda. E como eu já coloquei, no Brasil, eles são a grande maioria e a maioria que faz o trabalho silenciosamente em prol do Brasil e do planeta. Muito obrigado e boa conferência para todos.